A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ADC Educacional, da Assembleia de Deus de Criciúma. Aqui quem vos fala é a irmã Lidiane e estarei com vocês em mais uma pré-aula dos nossos adolescentes. Hoje estaremos na lição de número 7, a nossa lição de número 7 que vai falar de um tema, vamos dizer, polêmico, né? Que muitas pessoas não gostam de falar, não gostam de praticar, mas nós somos servos do Deus Altíssimo e nós não temos medo. Tudo aquilo que está na palavra de Deus não é polêmico e é para nós praticarmos. Então, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. A nossa lição de número 7 vai falar sobre o poder e a honra de ofertar. Mas já quero deixar aqui o meu abraço a você que está aí do outro lado da telinha, que está de passagem, só conhecendo o nosso canal, você que já faz parte, você que é inscrito no nosso canal também, já deixa aqui o meu abraço, o nosso abraço de toda a equipe, as nossas orações por vocês. Você que está deixando ali o seu comentário, meu muito obrigado, deixando o seu feedback ali, deixando também sugestões, podem deixar as suas sugestões ali também, que nós ficaremos felizes. Um abraço forte a você. Então, nós já vamos para a nossa lição de número 7. A nossa lição de número 7, que tem por título O Amor é Doador. Nós vamos ter aqui a nossa leitura bíblica em classe em Filipenses, capítulo 4, do verso 14 ao 20. Nós vamos ver na mensagem lá em 2 Coríntios 9, 7, que vai dizer: cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos ter 3 objetivos na nossa pré-aula. Primeiro, explicar o significado da oferta. Segundo, esclarecer a finalidade do dízimo e da oferta à luz da Bíblia. E terceiro e último, ressaltar a sinceridade do ato de dizimar e ofertar. Então, vamos ter esses 3 objetivos. Vamos aqui fazer uma pré-aula bem objetiva, bem clara, para que você, professor, tenha um norte. E aqui nós colocamos no nosso slide tudo que está nos nossos slides, ele tem na nossa lição, na lição que você, professor, tem. Então, nós colocamos ali os pontos principais e colocamos outras informações também que venham agregar para você, professor. E você que está de passagem aqui, aprender um pouco mais da palavra, ok? Mas antes, o nosso diretor vai colocar aí uma dinâmica para você fazer com o seu adolescente. Vamos lá? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Então, estão preparados para mais uma dinâmica? Hoje a nossa dinâmica, olha, é de balas. Quem gosta de bala? Todo mundo gosta de bala, né? Então, vamos lá. Eu sou dona de todas estas balas. Mas, como eu sou boazinha, eu vou dar aqui um pouco, vou dividir com vocês. Então, vocês podem pegar aqui. Podem pegar. Isso, peguem 10 balas. Nossa. Devolvam o restante. 10, pegou 10 balas. E aí, tá bom? Olha o tanto que eu ainda fiquei. Tá bom pra vocês ou querem mais um pouco? Mais um pouquinho. Então, pega mais 10. Isso. Então, todas as balas eram minhas, mas eu dei pra vocês, não foi isso? Sim. E essas balas são pra vocês, não precisa devolver pra mim. É de vocês, todas são de vocês, podem ficar.
Se eu não tivesse dado bala para vocês, vocês teriam? Não, né? Vocês só têm porque eu dei para vocês, não é verdade? E eu dei as balas para vocês e eu ainda fiquei ainda com bastante, não foi? Olha só, olha o tanto ainda. Tá, então dei esse tanto de bala para vocês. Agora eu quero, vocês conseguem, isso é uma decisão pessoal, tá, gente? Vocês conseguem me devolver só uma bala? Devolveram os dois? Foi difícil para devolver só uma? Não, né? E se eu deixasse uma com vocês e pedisse o restante? Aí é difícil. Seria um pouco mais difícil, né? Mas o nosso Deus, ele faz isso. Ele nos presenteia. Ele nos abençoa com muitos bens, com saúde, com tudo que nós temos na vida, bens materiais. E ele nos pede apenas quanto? 10%. Nós estamos falando do dízimo. Então nós vamos ver que Abraão, lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 14, Abraão, ele vai voltar de uma guerra com muitos bens. E quem foi que deu vitória a Abraão? Foi Deus, né? Já tem gente guardando balinha ali. Então, e Abraão, ele vai devolver 10% de tudo aquilo que o Senhor tinha abençoado a ele. Então, qual é a lição que fica para nós? Quando o Senhor nos abençoa, e Ele sempre nos abençoa, nós devemos devolver o dízimo, abençoar a obra do Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. É uma forma de gratidão. Amém? Amém, Então, Pai do você Senhor, pode obrigado. ver ali que é uma dinâmica bem simples e fazendo uma correção. O dízimo ali eu dei 20 balas para ele, seriam 2, né? Mas você, professor, você pode fazer a seguinte aplicação. Você pode fazer essa mesma dinâmica. Você vai ter ali um pacote de balinha, você vai dar para eles algumas 10, 15, né? O tanto que você desejar. E fazer a aplicação tanto para a oferta como para o dízimo. Ali eu fiz especificamente para o dízimo, mas você pode fazer também os dois juntos, né? Ali como eu dei 20 para eles devolveram uma. Ali pode ser a oferta. A oferta é tudo aquilo que você propôs no seu coração, com alegria, né? Com gratidão. O dízimo seria 2, né? Então, aquilo que o Espírito Santo for te direcionando ali, você pode fazer. Você pode observar também que quando a gente fala, pode pegar as balinhas, vou te dar tanta alegria no rostinho deles, assim. E assim somos nós também. Quando o Senhor nos presenteia, quando o Senhor nos abençoa, nós ficamos assim super felizes, né, saltitantes. Mas na hora de ofertar, na hora de dizimar, aí é que vem a parte difícil para muitas pessoas. Por isso a dinâmica é fidelidade, né? Porque quem é grato, quem reconhece que tudo vem de Deus, ele tem facilidade de ser um ofertante, de ser um dizimista, né? Mas aquele que tem um coraçãozinho duro, fechado, ele vai ser terrível. Além dele não ser dizimista e não ser ofertante, ele ainda critica quem é, né? Ainda. Enfim, vamos nos aprofundar um pouco mais agora nos tópicos seguintes. Amém? Então, se essa dinâmica foi bênção para você, coloca aí nos comentários essa lição e nós ficaremos felizes em responder os seus comentários, tá bom? Então, já vamos para a nossa introdução que vai dizer: a paz do Senhor, amigo ou adolescente, qual a primeira coisa que vem à sua mente quando ouve as palavras oferta e dízimo? Geralmente é um assunto que envolve muito desconhecimento em razão das críticas que são feitas a essas práticas adotadas pela igreja. É importante entender o sentido de contribuir com a igreja por meio de valores, alimento ou outros bens. Não se trata de apenas doar quantias financeiras. Tanto as ofertas como o dízimo fazem parte do compromisso com a manutenção da obra de Deus.
que precisa de recursos para continuar atuando neste mundo. Então é um assunto bem polêmico, assim, as pessoas não gostam de falar sobre isso, ou quando falam, elas falam de uma maneira bem pejorativa, né? Bem mistério. Mas é um assunto que se faz necessário. E os nossos adolescentes, eles têm que aprender desde cedo que dízimo e oferta é algo que agrada o coração de Deus e nós temos que desmistificar ali muitas coisas que foram ditas e ainda são ditas através desses assuntos. A primeira pergunta que vem aqui é o que vem à sua mente? Você, professor, pode perguntar. E aí muitos adolescentes vão falar, a primeira coisa que vem na minha mente é pastor ladrão. A primeira coisa que vem na minha mente é, eu não gosto de ofertar, tá? E aí a hora que você, professor, vai perguntar, tá, mas por que você tem essa visão? Porque outros vão dizer, não, é gratidão, Então depende ali do lar que esse adolescente está sendo ensinado, né? Vamos dizer assim. Os pais, eles têm um papel principal, primordial. Eu tenho em casa 3 adolescentes. Então, os meus filhos, desde cedo, eu já ensinei esse caminho da fidelidade ao Senhor, da gratidão ao nosso Deus. Então, a igreja, enquanto ela estiver aqui na terra, haverá necessidades. E se há necessidades, cabe a nós, que somos a igreja do Senhor, ajudar. Existe a igreja instituição e existe a igreja organismo, que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Mas a igreja organização, ela precisa de recursos. E nós vamos nos aprofundar já agora no primeiro tópico. Aprender um pouco mais sobre dízimos e ofertas. Então, o primeiro tópico vai falar o que é oferta. O que é ofertar? Então vamos lá, o significado da oferta. Ofertar é o ato de oferecer algo a Deus em agradecimento e reconhecimento de sua soberania. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa prática era bem presente. Então, o que é ofertar? Por que eu tenho que ofertar? É porque alguém está pedindo? Então, assim, esse ato de ofertar, ele não é exclusivo nosso, do povo de Deus, mas já é uma prática bem antiga que as pessoas tinham, elas levavam algo para ofertar ao seu Deus. E por que não? Porque nós, o povo de Deus, nós temos essa dificuldade. Nós estamos adorando não a um Deus de barro, não a uma imagem pintada num quadro, não, nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou os céus e a terra, que enviou o seu Filho por nós. E o nosso 4º trimestre vai falar disso, do amor na vida cristã. Então, se nós temos amor, o nosso coração é um coração doador, é um coração grato. Nós não podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias, né? Então, tanto no Antigo como no Novo, nós vamos ver ali pessoas ofertando. A primeira vez que nós vamos ver pessoas ofertando é onde? É lá em Gênesis, quando Caim e Abel vão ofertar, fazer ofertas ao Senhor. Então, coloquei aqui algumas referências, tanto do Antigo quanto do Novo. Êxodo 25, do 1 ao 2, vai dizer, o Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas, né? Aceite as contribuições de todos, cujo coração o dispuser a doar. Então, nós vamos ver que já era uma prática. Ali, já no tempo de Moisés, o Senhor já estava dizendo, tragam. Era uma prática que o próprio Deus determinou. Até antes disso, né, nós vamos ver que lá em Gênesis, quando Caim e Abel vão ofertar ao Senhor, não é um pedido de Deus, foi algo voluntário. Mas aqui o Senhor está dizendo a Moisés, essa prática, eu quero essa prática, diga ao povo que traga as ofertas a mim. Então ali havia uma necessidade. Que necessidade era? A construção do tabernáculo.
Deuteronômio 16, a parte B, né? E o 17. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Então, como eu disse antes, como nós poderemos chegar diante de Deus, diante do Senhor, de mãos vazias? E aí eu não estou me referindo só a dinheiro, né? Eu estou me referindo a todo um conjunto de coisas e do nosso íntimo também, de nós chegarmos diante do Senhor com um coração sincero, com um coração grato diante do Senhor. E muitas pessoas falam assim, mas isso aí é coisa da lei, Não, irmãos, tem práticas que elas ultrapassaram e estão até hoje conosco. As práticas da lei que não chegaram até nós são os ritos sacrificiais, mas a ética, a moral, as leis morais, as leis éticas, oferta, dízimo, tá tudo incluído. E nós vamos, você, professor, pode dizer, como que eu vou? Porque tem adolescente que eles são incisivos e eles, se você não tiver preparado biblicamente, você fica sem palavras, tá? Então, isso aí vem da onde? Vem de casa. Muitas vezes os pais não são contribuintes, não são ofertantes e ainda inculcam isso na cabeça dos filhos. E nós, como professores, nós temos que estar preparados. Então, 2 Coríntios 9:7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Ainda depois de morto, ainda fala por meio dela. Então, nós vamos ver, no Antigo Testamento já tinha essa prática, no Novo Testamento continua essa prática. Nós vamos ver ali o próprio Jesus, uma certa vez no templo, aprovando essa prática quando uma viuvinha coloca suas ofertas ali. Então, em nenhum momento nós vamos ver o Deus Todo-Poderoso criticando essa prática, mas ela é necessária porque há uma necessidade. Então, quando que nós vamos ofertar? Quando há uma necessidade, né? Nos dias atuais, a oferta à casa de Deus, ela é feita por meio de suprimentos, doações de roupas, né? Alimentos, contribuições financeiras também, porque se faz necessário para a manutenção da obra de Deus. Nós tivemos agora o nosso Congresso de Missões. Então, é necessário, vai ter muitos momentos que vai ser necessário a contribuição financeiramente, dinheiro, mas como o pastor Marcos Feliciano falou, quando fala em dinheiro para crente, o crente se desvia, né? Mas o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é quem nos abençoa, irmãos. Se nós tivermos um coração doador, um coração grato, nós vamos entender isso. Que quanto mais nós plantarmos, quanto mais nós doarmos para a obra de Deus, para a obra missionária, mais o Senhor vai nos abençoar. Nós temos este princípio. Então, seja um coração doador, um coração grato. Então, oferta é um ato de oferecer algo a Deus. E muitas pessoas, elas param aí, né? Porque elas já dizem, mas vou dar e aquele pastor é ladrão. Essa é a frase da boca de quem não dizima e nem oferta. Pastor ladrão. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso ato de ofertar é um ato ao Senhor, à igreja do Senhor. Naquele grande dia, nós vamos prestar conta, cada um de nós. E naquele grande dia, eu não vou prestar conta lá com o Senhor dos atos do meu diretor. Nem o meu diretor vai prestar conta dos meus atos. Não, cada um vai prestar conta dos seus atos aqui na terra. Então, mude a sua visão.
Seja cumpridor da palavra de Deus. Amém? Então, vamos para o segundo tópico, que nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Segure aí, segure na cadeira, aguente firme. O segundo tópico vai falar ofertas e dízimos na Bíblia. Opa! Então, vamos lá. Esclarecendo a finalidade de dízimo e oferta segundo a Bíblia. Então, mesmo antes da lei, a prática de ofertar e dizimar era algo que já era feito e que agradava ao Senhor. Nós vamos ver Abel e Caim ofertando lá em Gênesis 4, do 3 ao 2, que foi o que eu já falei, né? Então, aqui ele vai falar assim, ó, no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Então, qual que era a finalidade de dizimar e ofertar? Era de um coração grato ao Senhor. Abel e Caim, eles vão ofertar ali ao Senhor, e aí Abel, ele vai fazer um a mais, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, ele ofertou ao Senhor as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Então, vamos ver que a oferta de Abel, ela foi mais para o lado de dízimo também. Por quê? Porque dízimo é as primícias. Então, a oferta de Abel, ela não foi uma qualquer oferta, ele não pegou ali, eu vou pegar esses R$2 que estão sobrando aqui e vou dar de oferta, não. Ele pegou as primícias, ele pegou a melhor parte e ele ofertou ao Senhor, reconhecendo que o rebanho dele estava prosperando, que o rebanho dele estava com saúde, que tudo vinha do Senhor. Tudo vinha do Deus Altíssimo. Então, Abel vai fazer isso e vai agradar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se agrada primeiro de Abel e depois da sua oferta. Então, mais do que a nossa oferta, o Senhor quer a nós, Ele quer o ofertante, né? Nós vamos ver também Abraão dando dízimo a Melquisedeque, lá em Gênesis 14, 20, que vai dizer, então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Qual foi a narrativa? Abraão estava ali perseguindo um exército que tinha levado seu sobrinho cativo e ele vai atrás, consegue vencer, traz os despojos. Então, ele teve uma grande vitória ali e ele reconhece que essa vitória não veio dele. Né? Muitas pessoas, elas param ali, elas são paradas para dizimar, algumas porque dizem que é o meu esforço, eu consegui, e amor ao dinheiro, né? Vamos resumir. Tem amor ao dinheiro e tem dificuldade de desapegar e contribuir na obra de Deus. E também na oferta, né? Na oferta também tem a mãozinha fechada. Mas Abraão não, ele reconheceu que tudo vem de Deus. Muitas pessoas dizem, não, eu estudei, eu batalhei. Irmão, se não for Deus na nossa vida, o salmista ele vai dizer, eu dormi e acordei porque o Senhor estava comigo. Se não for Deus, nem levantar de manhã nós levantamos. Então, tudo vem dele. É o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá entendimento, é o Senhor que abençoa, abre portas. Então, tudo vem dele. Ele só nos pede 10% de todas as bênçãos que ele nos dá. Né? Ele nos pede também, contribuam na minha casa para que tenha mantimento, lá em Malaquias, e fala que a obra do Senhor ela tem que ser mantida. Mas Deus é o dono do ouro e da prata, por que ele não cuida de tudo? Ele poderia, mas ele está nos ensinando, irmão. O Senhor a todo tempo está nos ensinando a nós termos um coração melhor, a nós termos a disponibilidade, assim como o Senhor faz conosco, nós fazermos também com o próximo.
Então, a todo tempo, o Senhor está nos ensinando. Eu te perdoei, perdoa o outro. Eu tive misericórdia de você, tenha misericórdia com o outro. Eu te abençoei, abençoa a minha obra, abençoa os meus servos. Então, a todo tempo, o Senhor está nos ensinando, né? Então, aqui, ó, posteriormente, através da lei, passou a ser, então, mandamento. Deuteronômio 18:1. Vai falar disso, que o Senhor vai dizer, tragam. Os meus sacerdotes, eles vão viver do que vocês vão ofertar, tanto de ofertas, dízimos. Eles não vão ter porção na terra para onde vocês estão indo, mas eles vão viver exclusivamente para fazer a minha obra. Eles vão viver aqui no templo, fazendo tudo que o templo exige, e vocês vão sustentar eles com o quê? O dinheiro vinha vindo do céu? Não, nós iríamos, o povo de Deus iria sustentar eles. Então, nós temos toda uma demanda aqui na terra. As coisas de Deus, elas são organizadas. Então, tem muitas pessoas que elas querem a assistência do pastor, da sua igreja, elas querem ter uma cesta básica quando elas precisarem, elas querem ter um ar-condicionado bom, elas querem ter cadeiras boas, elas querem uma igreja bonita, mas elas não querem ofertar, elas não querem dizimar, elas não querem participar. E muitos dizem até assim, por que eles pedem tanto? Por que eles só falam em dinheiro? E por que você não toma jeito e oferta e seja cumpridor da palavra de Deus? Há uma necessidade, né? Então, no Novo Testamento, essas práticas não cessaram, pois as demandas continuam, essas demandas vão continuar até a volta de Cristo. Aí muitas pessoas também dizem assim, eu não sou dizimista porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. É o tempo da lei. Irmãos, nós estamos deixando aqui, você professor, nós estamos deixando aqui bem claro que ela é antes da lei. Dizimar e ofertar é antes da lei. Abraão é antes da lei. Caim e Abel é antes da lei. Então, e no Novo Testamento nós vamos ter base bíblica também para essas práticas continuarem, né? Então, aqui, vamos lá. Filipenses 4:15. Você, professor, se algum adolescente perguntar, me prova que no Novo Testamento essas práticas, elas continuam. Essas práticas não são só para os judeus, né? Só o tempo da lei? Não, é para nós também. Então, vamos lá. Filipenses 4:15. Não anotei. Não anotei. Mas Filipenses 4:15 vai falar quando Paulo, ele vai na igreja, ali nos primeiros passos de Paulo, ele vai à igreja e ele vai ser abençoado pelaquela igreja. Os filipenses, eles vão abençoar Paulo com uma oferta. E Paulo, ele vai agradecer. O nosso diretor está vindo me socorrer. Então, vamos lá, Filipenses 4:15, que vai falar assim, e sabeis vós, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Então, o apóstolo Paulo, ele está ali agradecendo aos filipenses, elogiando eles e falando, apenas vocês foram os que ofertaram na minha vida. Eu abençoei vocês e vocês me abençoaram. E ele vai ali agradecer. Mateus 23:23. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? Tens o cuidado de dar o dízimo, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele vai falar assim, sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então, Jesus ali, ele não está batendo no dízimo. Não, ele está falando para os mestres da lei e fariseus.
Tá, vocês têm que dar o dízimo, devolver o dízimo, mas não devem descuidar da misericórdia, não devem descuidar do amor. Não é porque vocês devolvem o dízimo que vocês não devem amar as pessoas, tratar bem as pessoas, olhar com um olhar de misericórdia. Ele estava falando, era disso, não estava dizendo que não era para dar o dízimo, né? Então, Hebreus 7:8. E aqui certamente tomam dízimos de homens que morrem, ali, porém, de quem se testifica que vive. O que significa isso? O autor aos Hebreus estava dizendo, ali, na antiga lei, vocês devolviam dízimo à tribo de Levi, aos levitas, né, aos sacerdotes. Eram homens que morriam e de vez em quando ali tinha que estar trocando de sacerdote. Mas agora, no tempo da graça, vocês vão devolver dízimo àquele de quem se testifica que vive. Então, ele estava falando da ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Ele estava falando de Cristo. É um sacerdócio eterno. Então, tem outras também citações que você, professor, pode utilizar, mas já deixando claro aqui que é para nós também, é no nosso tempo também. Porém, nós temos que deixar bem claro uma coisa. Eu conheço e já tive que ir com pessoas que estão assim bem angustiadas. Por quê? Porque não estavam dizimando e achavam que por isso elas iam para o inferno. Elas, meu Deus, não estou dizimando, eu estou em pecado. Devemos ter cuidado, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela graça, mediante a fé. Aí diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas, porque nós somos salvos, porque nós temos Cristo, então nós ofertamos, nós dizimamos, nós temos um coração doador. Então, não olhem para homens, olhe para a palavra de Deus, olhe para o reino de Deus, olhe para a necessidade do reino de Deus, né? Que nós sejamos esses cristãos, que os nossos adolescentes eles venham crescer com essa visão de ser ajudador do reino de Deus. Há uma necessidade. Então, Paulo, ele, em outras passagens também, ele vai dizer, existe uma igreja que está com uma necessidade, irmãos, vamos contribuir, vamos ajudar. E eles levavam as ofertas. Então, se há uma necessidade, tenha um coração grato, tenha um coração doador, um coração cheio de amor, um ofertante. Vamos ver que as pessoas que mais reclamam, que mais falam de dízimo e oferta, que eu estou falando, não é falar a favor, é falar contra. Essas pessoas são as que menos contribuem na obra de Deus. E além de não contribuir, elas ainda atrapalham quem quer contribuir, elas ainda tentam impedir quem quer contribuir. E Deus não se agrada. Deus não está com esse tipo de pessoas, não adianta. Por mais errado que alguém seja, né? Não cabe a nós julgar. E eu estou falando com relação, não vou ofertar por isso, não vou ofertar. Não cabe a nós. O Todo-Poderoso está vendo tudo, mas o nosso coração tem que ser um coração grato, um coração que oferta. Muitas pessoas criticam, mas no culto de missões só fala de dinheiro. Tá, irmão, passaram meia hora falando de dinheiro. Então, se não é para passar meia hora, você faça uma oferta grande, que aí o pastor já diz, cessou porque alguém veio aqui e ofertou uma grande oferta e supriu a necessidade. Então, nós vamos ter essa dificuldade, né? Nós temos uma grande facilidade de receber do Senhor, mas na hora de nós retribuirmos o que o Senhor nos abençoou, nós temos essa grande dificuldade. Que o Senhor nos ajude. Então, vamos já para o terceiro tópico, que vai falar sobre o coração cristão e o ato de ofertar. Eu falei para vocês que o assunto era polêmico, mas se faz necessário. Então, vamos lá. Destacando a sinceridade no ato de dizimar
e ofertar. Provérbios 3, do 9 ao 10, vai falar assim: honra o Senhor com as tuas riquezas e com as primícias de toda a tua colheita. Então se encherão de fartura os teus celeiros e os teus barris transbordarão de vinho. Então aqui, Salomão ele está falando da honra. Honra. Que honra é essa? É a honra que nós temos de servir ao Senhor, de adorar o Senhor com as nossas riquezas, com as nossas primícias. E aqui está falando de oferta e está falando de dízimo. Então, nós devemos honrar. Quando nós fazemos tanto oferta como dizimar, nós estamos honrando o Senhor. Nós estamos reconhecendo que tudo vem dele. Nós estamos falando de uma forma ali bem clara que nós reconhecemos que tudo vem do Senhor e é para Ele. É tão pouco que o Senhor nos pede, né? Então, ele vai falar, mais do que dizimar e ofertar, é necessário sabermos a forma correta de fazer ambos, tá? Então, nós já falamos aqui o que é oferta. Dízimo, o que é dízimo? A 10ª parte. Se você for olhar na etimologia da palavra, ele vai falar, é uma 10ª parte. Tá, irmã, mas se um adolescente me perguntar da onde que veio isso, é uma determinação de Deus, da onde que veio que tem que ser a 10ª parte? Irmãos, é uma pergunta que nós não vamos ter resposta. Nós vamos ver Abraão ali devolvendo a 10ª parte ali ao Senhor, a Melquisedeque, lá em Gênesis, mas não há nenhum registro, pelo menos que eu conheça. Se você conhece, coloca aí nos comentários e vai nos abençoar, mas que eu conheça que foi determinado, tem que ser 10%, mas nós seguimos esse padrão. Seguimos esse padrão ali desde Abraão, né? Então, é uma resposta que eu vou ficar devendo para vocês, mas se você que está passando pelo nosso canal sabe, conhece, coloca nos comentários, tá? Então, a oferta é aquilo que você propor no seu coração. Então, nós já aprendemos aí sobre, sim, Deus se agrada, passou a ser um mandamento. Então, é necessário que a casa do Senhor, ela seja ali em todo o tempo cuidado das suas necessidades. Então, eu preciso ofertar, mas como? Qual a forma correta? Então, é necessário nós sabermos a forma correta. Lucas 21, do 1 ao 4, vai dizer, a forma correta não é dar sobra ao Senhor. Então, o dízimo é as primícias, é o primeiro. Vou pagar minhas contas tudo, se sobrar. Não, é as primícias. Lucas 21, do 1 ao 4. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições nas caixas de oferta. Então, uma viúva pobre colocou 2 moedas pequenas. E Jesus disse, eu lhe digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava. E ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Então, não é sobra. O Senhor, ele não precisa, como já foi dito aqui, o Senhor é o dono do ouro e da prata, é o dono de toda a terra, dos céus, tudo que existe é dele. Ele não precisa, mas a todo tempo ele está nos ensinando a fazermos as coisas da forma correta. Assim como ele nos abençoa, nós abençoarmos a obra de Deus. Então, quando o Senhor abre uma porta de emprego para nós, ele não abre qualquer porta. Quando o Senhor nos abençoa, ele não nos abençoa com qualquer coisa. E na hora de ofertar, e tem pessoas que na hora de dizimar nem devolvem para o pastor, eles mesmos, eles são administradores do seu próprio dízimo. Não é assim, as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são organizadas. Nós vamos ver que Abraão, ele devolveu ao sacerdote, ao sumo sacerdote, a Melquisedeque. Nós vamos ver que Deus, ele vai dizer aos sacerdotes, diga ao povo que me tragam, mas era para entregar pro sacerdote, né? Então, nós vamos ver que sempre teve uma liderança que nós levaríamos essa oferta, levaríamos
esse dízimo era para o Senhor, mas tinha uma liderança. Então, o ato de tanto ofertar como dizimar, ele tem que ser feito da forma correta. Então, não é sobra, é as primícias, né? Aquela viuvinha, em sua pobreza, ela deu tudo que tinha porque ela tinha um coração grato, porque ela reconhecia que a obra de Deus é preciosa. Ela queria, de alguma forma, contribuir na obra de Deus, como gratidão. Então, tenha esse olhar, um coração grato. Tira o olhar dos homens e coloca o olhar no Todo-Poderoso. Veja, perceba o quanto Ele te abençoa e seja um ofertante na obra do Senhor. Então, 2 Coríntios 9:7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, como já foi dito, o Senhor não precisa. Se você é uma pessoa que reclama, que fala, eu vou ofertar, mas eu sei que isso aqui não vai nem para lá mesmo. Não oferte. O nosso pastor, o pastor Roberto, ele sempre fala, se você for reclamar, se você for ficar com o coração triste porque vai ofertar, isso aqui era para ser para uma pizza, eu vou ter que ofertar. Não oferte. Ele fala isso, eu acho muito máximo. Por quê? Porque o Senhor, ele vai levantar outras pessoas. A sua oferta não vai fazer diferença para o Senhor. Porque Ele vai levantar outras pessoas que vão ter um coração sincero, um coração grato. E essas pessoas vão ofertar. Deus levanta pessoas até de outro país, mas a obra dele vai continuar. Então, que nós sejamos participantes, contribuindo com alegria, sem murmuração, sem reclamação, mas tendo um coração grato, um coração que se alegra por contribuir na obra de Deus. A obra missionária, ela precisa muito das nossas contribuições, né? Então, Mateus 23:23. Os mestres da lei e fariseus davam o dízimo e negligenciavam a justiça e a misericórdia, que já foi dito aqui. Então, o ato de também dizimar não é um ato de soberba, de orgulho nosso, né? Uau, eu sou dizimista, eu sou contribuinte na obra. Não é mais do que a nossa obrigação. Mas isso não quer dizer que nós somos mais santos do que ninguém. Não quer dizer que agora eu sou dizimista, o meu dízimo é altíssimo, então alguém veio pedir ajuda. Não, sai daqui. Eu já dizimei, eu já fiz a minha parte. Não. O dízimo é apenas parte daquilo que o Senhor determina para nós, mas a misericórdia, a justiça, o amor, isso é o primordial na vida de um cristão. E o nosso adolescente, ele tem que crescer com esse entendimento, que não é porque eu sou dizimista que eu sou mais santo, não é porque eu sou dizimista que eu não tenho que ter amor e misericórdia pelas pessoas, mas tudo faz parte do mesmo pacote, né? E aí entra aquela questão também. Eu coloquei apenas estes versículos, mas você, professor, pode colocar outros versículos ali, segundo que o Espírito Santo for lhe conduzindo. Eu também não posso ser dizimista e achar que eu estou no céu. Como já foi dito, nós não seremos salvos por ser dizimista. Nós seremos salvos por andarmos em santidade, porque somos lavados pelo sangue de Jesus, é pela graça mediante a fé. Então, é santidade se você é dizimista, mas você está em adultério, você tem qualquer outro... não está com a vida no altar, não é o teu dízimo que vai te salvar. Então, nós temos que ter esse entendimento, fazer da forma correta, né? Eu vou dizimar, eu vou ofertar. A Bíblia também vai dizer que se eu for ofertar, e aí eu sei que tem um irmão que está zangado comigo, que está, né? Então, eu tenho que deixar minha oferta ali, fazer as pazes com ele e depois ofertar. Então, não é o ato em si, não é um ritual, né? Mas antes, como já foi dito aqui,
antes da oferta, o Senhor quer o ofertante. Nós vamos ver que Deus vai se agradar de Abel e depois da sua oferta, mas Deus não vai se agradar de Caim e nem da sua oferta. Então tenhamos esse cuidado, sejamos cautelosos, mas estejamos com um coração grato, um coração sincero, um coração que reconhece que a obra de Deus precisa das nossas contribuições. Dê com alegria, dê com coração grato, ofereça ao Senhor as suas ofertas, muitas vezes uma oferta de sacrifício, mas que agrada o coração de Deus. E aquele que planta no reino de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Então seja fiel no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. Existem pessoas também que dizem assim, eu tenho tão pouquinho, mas aquela viúva não tinha nada. Mas o nada que ela tinha, ela colocou ali diante do Senhor. Porque aquela moedinha dela, lá para a época dela, era a oferta de menor valor, mas ela era o que ela tinha. Então, alguma coisa você tem, nem que seja pouquinho você tem, né? Então, ofereça ao Senhor. E não estou falando só de valores em dinheiro, mas eu estou falando do seu interior, do seu viver com Deus. Ainda que seja pouco, ofereça ao Senhor, porque o olhar do Senhor é diferente do olhar do ser humano. Então, conclusão, o ato de contribuir com ofertas e dízimos na igreja é um gesto de amor e adoração a Deus. O dinheiro será empregado para o cuidado da casa de Deus. Isso sobe como perfume agradável ao Senhor. Esse tema é importante para que, desde já, você, adolescente, aprenda que o cristão deve contribuir com alegria e agradecimento por tudo que Deus tem feito na sua vida. Então, é dever nosso como pais e também como professores deixar para o nosso adolescente e desmistificar que esse assunto é um assunto que não gosto de falar. Tem que ser falado, tem que ser ensinado e nós temos que passar por cima dessas barreiras e ajudar na obra de Deus. Sermos pessoas cristãos que têm um coração grato, um coração doador. Fale quem quiser falar, mas que nós sejamos diferentes, nós sejamos contribuintes fiéis ao nosso Deus. Amém? Que esta aula tenha sido bênção na sua vida e que cada dia mais e mais o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para que nós sejamos cumpridores da palavra de Deus. Que não sejamos apegados ao dinheiro e a nada aqui nesse mundo, porque nós não somos daqui. E tudo que o Senhor nos abençoar, nós venhamos a abençoar o reino de Deus também. Amém? Da forma correta, como o Senhor ordena. Nós temos uma liderança, então que nós venhamos andar de braços dados com a nossa liderança em prol do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Um abração, a paz do Senhor e até a próxima. Tchau! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.
Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.